para você ligar e mandar a sua mensagem aqui pra gente. Olha, tem sol lá fora, foi, como diria o ditado, um dia primaveril em pleno inverno, né? Foi muito bonita essa quinta-feira. Nesse momento a temperatura é de 23 graus, sensação térmica de 25, continua, tem sol lá fora, né? E o Brasil agora há pouco parou para assistir o último voto do Supremo Tribunal Federal que condena aí o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, por trama golpista e todos os outros 7 réus. O placar foi de 4-1 pela condenação e o tempo de pena ainda vai ser definido amanhã. O único voto divergente foi o do ministro Fux, e a imprensa diz que a própria assessoria do ministro, depois de ser contestado várias vezes, né, se contradiz em voto, e o gabinete diz que houve um erro de digitação. Complicado, muito complicado. De qualquer maneira, Trump diz que está muito insatisfeito, surpreso com a condenação de Bolsonaro, né? Se ele pudesse cuidar só do quintalzinho dele, a gente já ficava bem feliz. Isso não é uma questão de direita nem de esquerda, é apenas de soberania. Mas, ao longo do programa, a gente vai atualizando as informações, até porque agora estou recebendo aqui o secretário extraordinário de Transporte e Mobilidade, Orion Ponce. E com ele, nosso assunto, secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez nessa belíssima tarde de quinta-feira. O prefeito esteve aqui na segunda-feira e nos disse, além de analisar a derrota de 3-0 lá na Câmara de Vereadores na segunda-feira à noite, com os 3 projetos que foram rejeitados pelo Legislativo, ele também nos disse que a licitação dos ônibus do transporte coletivo urbano de Cachoeira fica para o ano que vem. Uma decepção para quem esperava essa licitação ainda nesse ano, já que a sua secretaria foi criada exatamente para acelerar esse processo. Seja bem-vindo, boa tarde, Zinha, porque tem sol lá fora, Boa né? tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar com vocês. É, o... Às vezes a gente não compreende perfeitamente a complexidade, né, Dalcira, do que é montar um processo licitatório. E aí eu vou aliar algumas questões que são próprias nossas de quando a gente enfrenta e vai assumir a gestão desse processo, e do próprio prefeito Leandro Balardim, as recomendações dele com este processo, né? Entre aquelas que são naturais, né, que fazem parte da conduta, da moral, né, e das diretrizes que a gente já tem aí, assim, são próprias, naturais, acredito que de outras pessoas, a questão de moralidade, impessoalidade, responsabilidade com tudo isso, é que a gente faça um processo que não, digamos, não chegue aonde os outros não chegaram, ou quer dizer, a lugar nenhum. Foram processos que tiveram problemas na sua composição, problemas na sua estruturação, acabaram por modificações, acabaram com ações judiciais e às vezes até mesmo talvez o desinteresse, inclusive da própria operadora local em participar desse processo, de uma forma que possa ser assim atrativo a elas. Então nós queremos fazer sim um processo com extrema responsabilidade. É um processo para quem às vezes não acompanha, não tem conhecimento, e aqui é um caso que que é novo, vamos colocar para a cidade. Ele é extremamente complexo, extremamente complexo. Então a gente quer fazer isso com muita tranquilidade, muita responsabilidade. É um processo que não se faz em 6 meses, não se consegue fechar ele em 6 meses. Qualquer empresa que fechar isso em 6 meses poderá ter alguns erros e algumas questões bem próprias que possam razoavelmente levar à sua anulação. E nós vamos fazer isso, já montamos lá toda uma equipe de trabalho com técnicos da própria prefeitura, de várias áreas, entre a engenharia, a arquitetura, a economia, a contabilidade, a parte jurídica, a parte de comunicação, né, junto
vai estar a Universidade Federal de Santa Maria como uma entidade de apoio, já estendemos o convite, já foi aceito. Essa semana já estou na revisão final de um plano de trabalho, que ele é muito mais um trabalho científico para mostrar para a sociedade de forma transparente cada etapa, cada metodologia, cada amostra que vai ser principalmente das pesquisas, como ele é feito, e ali também tem no final dele um diagrama, né, um cronograma mostrando as etapas e os tempos que nós queremos fechar cada um deles. Então, isso tudo com muita transparência vamos fazer. Logo em seguida nós estaremos mostrando isso para a comunidade. Queremos ver se a gente consegue fechar a reunião técnica, toda ela, a revisão técnica, porque então quando eu elaboro tudo isso, depois a gente distribui isso para os profissionais que vão estar trabalhando, cada um deles faz a sua avaliação individual, adicionando, retirando, reformando alguns itens e depois a gente faz esse lançamento público. Essa experiência já foi feita em Santa Maria, da onde o senhor é oriundo, secretário? Sim, eu que fiz todo o processo lá, né? Lá nós fizemos de forma diferente, então é tal qual foi feito aqui, vamos colocar assim. Foi contratada uma empresa, a empresa fez seus estudos iniciais. Como é feito isso? Ele é feito primeiro um plano diretor de transporte coletivo. Dentro desse plano diretor tem várias pesquisas que são feitas, tá? E a partir desse plano diretor, ele sai um diagnóstico, depois a gente monta alguns cenários, levando em consideração várias situações, entre a infraestrutura, entre a questão econômica, entre a caracterização de frota, linhas, horários e outros tantos. E aí a gente escolhe esse cenário e aí em cima deles faz toda a documentação do processo licitatório, submete ela ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas avalia todo ele e depois a gente acaba, quando finalizado o processo, lançando a licitação. Lá foi feito o mesmo processo, uma empresa foi contratada, retornou, terminou todo o trabalho dela, foi para o Tribunal de Contas, voltou e eu fiz toda a adequação e toda essa montagem, deixei pronto lá em Santa Maria. E aí, quando eu saí, e por vontade do novo governo, houve várias modificações nesse processo e acabou ele hoje suspenso. Mas a experiência de montar todo esse processo a gente tem, até porque também a gente já fez consultorias para outros municípios, digamos assim, conduzindo alguns processos semelhantes. Bom, lá foi suspenso o processo por parte do próprio executivo? Por parte do próprio executivo, né? Nós deixamos um processo pronto, montado, apenas por uma avaliação no Tribunal de Contas, e daí depois esse projeto foi modificado. Secretário, nós temos projeto do estacionamento rotativo, que deveria, a gente já falou sobre isso aqui, que havia uma expectativa, inclusive, do próprio prefeito Leandro Baladinho, que disse aqui, também no Conexão 99, sobre o projeto do estacionamento rotativo, que poderia vir a subsidiar, né, o transporte coletivo em Cachoeira do Sul. Sem esse projeto, né, sem esse dinheiro que entraria para esses projetos de mobilidade, inclusive o prefeito citou aqui pinturas de meio-fio, sinaleiras, enfim, né? Como é que fica essa situação de mobilidade e de transporte em Cachoeira do Sul? Vamos colocar assim, são dois processos diferentes, tá? Eu acho que talvez algumas coisas não se acomodaram, não foram entendíveis, não foram explicitados, né? Esclarecidos da forma devida, né? E então a preocupação de alguns parlamentares é desconhecer, vamos colocar assim, como se monta esse processo, restando algumas dúvidas. E obviamente a comunidade também. Uma das coisas é o projeto, outra coisa é a licitação, tá? Então esse processo que foi feito agora é o projeto, levantamento, avaliações e tal. Depois nós temos o processo licitatório e logo em seguida nós temos a parte operacional. Então, nesse contexto todo, houve uma negativa que é natural, é um exercício pleno, reconhecível, né, do legislativo. Mas ele, em alguns sentidos e pela arrecadação, ele até pode comprometer, sendo uma entrada financeira menor no município, mas o principal impacto que ele tem não é nem com essa entrada financeira que poderia ser utilizada na mobilidade urbana, talvez no subsídio de transporte, de sinalização e outros tantos. O maior impacto que ele tem é não se criar vagas rotatórias para acesso ao comércio e serviços
principalmente na área central de Cachoeira do Sul. Esse impacto ele é muito grande, porque hoje você vê, não diferente de outros municípios, aqui essas vagas são utilizadas basicamente por colaboradores e por pessoas ligadas, servidores do comércio, e não por clientes, muito pouco por clientes. Isso o próprio estudo já demonstra. E o que se pretende com isso é democratizar essas vagas, fazer essa rotatividade e aí a gente criar maior acesso, mais possibilidades, mais espaço para que as pessoas possam utilizar o comércio e serviço, obviamente aí incentivando o uso do comércio local. Bom, de qualquer maneira, é um recurso, independente do tempo que levaria, a gente sabe que há uma necessidade de abrir vagas, ou pelo menos ensinar os motoristas de Cachoeira a estacionarem decentemente, porque onde cabem 2 carros, eles colocam um. Isso para não ter dificuldade de manobrar para sair, né, daquela vaga, né, caso tenha um carro atrás ou um carro na frente. Então, se a gente for passar pela 7 de setembro, por exemplo, a gente vai ver que está sobrando vaga. O que não desde que todo mundo estacionasse direitinho, né? Dentro daquele espaço. E as vagas estão demarcadas. Né? Sim. Bom, de qualquer maneira, é um dinheiro, é um recurso que não vai entrar. Se não vai entrar, nós temos problema. O prefeito listou aqui problema de sinaleira, de pintura de faixa de pedestre, de meio-fio. Né? Os recursos vão vir da onde, nesse caso? O que acontece no aspecto geral do governo, e o prefeito já teve questão de esclarecer isso por várias vezes, o prefeito recebeu uma cidade economicamente, sem falar em outros setores, né, extremamente comprometidos. Né? Então, nós temos aí economicamente um processo todo de remontagem do governo, reorganização financeira, pagando dívidas antigas, pagando financiamentos que foram feitos há 20 anos, por exemplo. Dá um exemplo do financiamento que foi feito para o asfaltamento da Avenida Brasil. É um financiamento há 20 anos. Né? Então, um financiamento extremamente longo. A Avenida Brasil já, em alguns setores, talvez já esteja com a parte asfáltica comprometida e o governo vai ficar ainda pagando mais 12 anos, se eu não me engano, esse financiamento. Então, tudo isso agora, como executivo, o prefeito tem a sua missão de reorganizar dentro da realidade econômica e financeira. Vou dar o exemplo da questão dos FAPs, que também não passou. O FAPs tem uma realidade, tem um impacto financeiro, só nesse ano deverá fechar nos seus 20, 25 milhões de déficit, e isso vai ter que sair dinheiro do governo, de outros programas, de outros setores, para que possa se cobrir esse rombo. Né? Obviamente, aí, talvez, por essas realidades que, infelizmente, vamos colocar assim, com seu direito, é óbvio, a Câmara de Vereadores entendeu e não aprovar, vai ter que ter um reajuste interno orçamentário para cumprir as suas medidas. Então, quando isso vai ser feito, obviamente, aí essa reorganização, ou quais setores vão ser atingidos, como vai ser coberto esses déficits, aí o governo vai se organizar e vai dizer, obviamente. Então, nós não temos agora, assim, uma fórmula pronta para dizer se esses setores de mobilidade urbana eles vão ser atingidos por essa realidade ou por este cenário ou não. E quando nós temos que recuperar ele. Né? Secretário, por outro lado, voltando agora à questão ainda da licitação do transporte coletivo urbano. Estudos mostram que em capitais, como por exemplo Porto Alegre, São Paulo, até mesmo Santa Maria, né, Caxias e outros municípios, o transporte coletivo ele é subsidiado. Sim. Né? Por quê? A passagem, para ser honesta, ficaria muito cara para manter as condições Sim. da empresa. Por outro lado, ficaria caríssimo para o usuário, né, daquele transporte todo dia. E as prefeituras bancam um percentual aqui. A prefeitura pensa nisso? Existe algum projeto em relação a isso para tornar mais competitiva a questão da licitação, que haja o interesse de outras empresas de participar desse processo? O que acontece, assim, na montagem de todo esse processo, como eu disse, ele é extremamente complexo, né? Então nós queremos conduzir, a palavra do prefeito é que a gente faça isso, a fase interna do processo, sem contar as fases de passagem
por exemplo, o Tribunal de Contas, nós fechamos até o primeiro semestre, e isso fechar até o primeiro semestre não quer dizer até junho, a gente vai fazer todo o esforço para fechar isso antes, mas ela está num processo de que o interesse das empresas é de fazer um processo, entre aspas, sério, onde ele tenha garantido ali a parte de contrapartida e lucros da operadora. E ele tenha condições de manter essa lucratividade, ou seja, o pagamento, ressarcimento por todo investimento e toda operação que essa empresa fizer. A forma como isso vai chegar até a empresa, seja através somente da tarifa ou se houver necessidade de um subsídio ou algum outro tipo de programa, isso vai ser definido ao longo do processo. Geralmente isso é feito em cima da tarifa. Se por acaso ela apontar muito alta, a gente vai jogando com alguns itens. Por isso que a gente monta cenários lá no final e apresenta esses cenários para ser o mais próximo das pessoas primeiro, para que elas utilizem, para que seja atrativo das pessoas utilizarem transporte coletivo dentro desse modal em rede. E aí nós temos vários atrativos, qualidade de transporte, tempo de viagem, tarifa e outros tantos, e também para compor um cenário que seja adequado à realidade municipal. Então, isso vai demonstrar lá na frente. É muito cedo para a gente dizer se vai ser subsidiado ou não. Vou dar um exemplo agora que nós fizemos. Nós chegamos aqui, reavaliamos uma tarifa que deveria ser R$ 6,71, que é muito caro para a realidade local. Nós conseguimos baixar para R$ 5,70. Sem subsídios. Sem subsídio. Então, o único município do Rio Grande do Sul e talvez o único município do país que conseguiu baixar a tarifa sem subsídio. Obviamente que é muito cedo também a gente dizer que isso pode ser uma realidade na questão futura, na questão da licitação. Mas a gente tem outros programas, por exemplo, vou falar para você, bem tranquilas, que não é o caso do prefeito Balardim. São propostas que a gente pode fazer e depende muito da coragem, articulação e composição para a gente criar subsídios que não saiam do cofre do governo, e aí a gente poder colocar isso dentro do sistema de transporte coletivo, né? Possa colocar isso dentro do mobiliário urbano voltado ao transporte coletivo e ainda termos uma boa sobra de caixa, vamos colocar assim, né? Mas o que vai mostrar a direção que nós vamos tomar vai ser quase lá, chegando no final de todos esse processo licitatório, quando a gente vai fazer a modelagem desse sistema, né, que a gente chama lá no final, que a gente vai juntar, vai lá no bairro tal, que é o que vai acontecer, a minha dinâmica de montar isso é dialogando muito com as entidades vivas, com a comunidade, fazer muitas reuniões e lá no bairro tal, mas o que é importante, o que falta aí para você? Vamos dizer, falta horário tal, preciso do horário tal, preciso do horário tal. O ônibus é muito ruim, preciso do ônibus com ar-condicionado e quero um ônibus novo. A gente anota. No outro lado, não precisa de ar-condicionado, porque é muito perto. E os horários necessários são X. Então, a gente vai compondo tudo isso até chegar numa realidade financeira. Ou alguns cenários da realidade financeira operacional, e a gente coloca isso na mesa e faz uma escolha mais adequada à população. 5,60 é a passagem hoje? 5,70. 5,70. R$ 5,70 é o preço da passagem em Cachoeira do Sul. É um valor, digamos, atrativo com a sua experiência para atrair outras empresas dentro de um edital que precisa ar-condicionado, precisa uma série de modernidades, porque suponho que isso vai constar lá dentro desse edital. Esse valor de passagem, ele é atrativo para uma empresa? Não, o valor atual de passagem ele não pode ser considerado para licitação. Tá? Ele não pode ser considerado para licitação. Ele não é isso que vai ser colocado lá na licitação. A licitação é um outro processo. Tá? Vamos colocar num seguinte comparativo. Você tem um veículo hoje, tá? Que é um veículo razoavelmente usado, um automóvel. E aí você vai prestar serviço para uma empresa. Tá? E essa empresa exige de você que você tenha uma caminhoneta, por exemplo. Tá? E aí você tem um investimento sobre ela. E isso tudo é o que compõe essas inovações, essa qualidade, tipo de veículo, a quantidade de viagens que você vai fazer. Se você precisa contratar
um outro motorista, o custo de combustível, manutenção, é tudo o que vai compor a nova tarifa. Então é por isso que eu digo, é muito cedo a gente chegar e dizer se a tarifa vai ser 5,70, se ela vai ser menos ou vai ser mais. O que interessa é que, independente da tarifa que for, é que ela tenha garantido o pagamento efetivo para o empresário que investir no custo total do sistema. E é isso que importa. E importa a margem de lucro que ele vai ter nesse pagamento. Isso significa que a passagem na licitação não deverá obedecer esses 5,60. Ela poderá ficar bem mais cara. Poderá ser 5,70, poderá ser menos, poderá ser mais, de acordo com o que a população quiser do transporte, conforme a gente vai compor. Você Transporte entende? coletivo hoje, como se entende? Né? Ele, inclusive pela gratuidade daquelas pessoas que têm mais de 60 anos, né? São a partir de 60 que ganha a carteirinha. 65. 65 ganha a carteirinha. E aqui, por exemplo, nós tivemos há poucos dias 3 ônibus passando às 7 horas da noite aqui com 2 passageiros, 2 vazios, 2 ônibus, 2 carros vazios e um com 2 né, passageiros. Eu não sei, o Volney pega o das 20 para as 8, não sei quantos passageiros tem lá, Volney. Ou nenhum. Às vezes nenhum, ele é o único passageiro junto com o motorista. Tudo isso faz com que o custo né, do transporte coletivo seja muito elevado. Exatamente. E há estudos dizendo que da maneira como hoje se enxerga esse transporte coletivo, ele não é mais viável em lugar nenhum. Né? Ou porque as pessoas usam o aplicativo, ou porque as pessoas compraram uma moto, ou compraram uma bicicleta, né? Porque não se existe aqui, a gente não usa muito no sul, me parece que não é uma prática corriqueira, que é a carona compartilhada. Né? Sim, exatamente. O que acontece no cenário de transportes, e eu trabalho muito com o cenário de transporte nacional, é que a gente tem que divisar muito isso, tá? As pessoas não utilizam porque elas têm outro meio de locomoção, porque ele não é atrativo, ou por uma deficiência da operadora em prestar um serviço efetivo e de qualidade, levando confiança para as pessoas. Vou dar um exemplo. Você tem um horário de entrada no trabalho, teu horário é X. Você, X horário, tem que estar lá. Você tem que confiar no horário do teu transporte coletivo para que ele passe em determinado horário e você chegue em tempo no trabalho. Se ele começa a atrasar e não te dá essa garantia, você não deixa de usar. Então não é um problema de a gente mensurar isso pela quantidade de pessoas que tem lá dentro para dar garantia à operadora de que isso não é atrativo, é insuficiente. Na verdade, é a operadora que tem que dar essa garantia de suficiência e funcionalidade, e aí, como qualquer negócio, invencionar para poder atrair o público. E entre a atração do público tem qualidade de serviço, a questão de cumprimento dos seus horários, qualidade embarcada, segurança, sobretudo. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos agora há poucos dias a fiscalização do transporte, foi vergonhosa. Entendeu? Coisas que nós recebemos mensagens que nunca foi feito fiscalização de transporte no trecho aqui em Cachoeira do Sul, porque nos assusta até isso, e eu acho que até tanto é coerente isso, porque nós pegamos veículos com o pneu mostrando os arames. E isso, ele compromete totalmente um sistema de transporte, porque você imagina um sinistro onde você tem uma lesão corporal e Deus livre, uma morte dentro. A indenização é milionária. Entende? Então tudo isso é muito complexo a gente lidar. Então, neste processo todo, tá, a gente não mensura assim, a gente faz estudo técnico. Dentro desse estudo técnico, a gente vai dimensionar uma rede de transporte que se aproxime das pessoas, que elas seja um atrativo para elas, ela tenha confiança na sua utilização, e aí, obviamente, a gente coloca ali dentro de determinados ingredientes. A gente podendo fazer, a gente reduz a tarifa, mas mantém o lucro da empresa, para que ele não diminua a qualidade do serviço. Por outro lado, também, toda essa questão de faz licitação, derruba licitação, faz licitação, a empresa não tem como investir, isso é fato, né? Porque se não sabe se vai na verdade, aqui se trata diferente, a gente chegou a um determinado ponto que ela não tem como investir, mas é a obrigação dela, foi deixado ela não investir.
O que aconteceu aqui é que legalmente não foi cobrado durante as outras gestões e o transporte se encontra assim. Porque querendo ou não querendo, ela tem um contrato, ela tem que zelar pelo contrato, ela tem tempo de ônibus, ela tem idade de ônibus, tem qualidade de serviço. Por exemplo, nós fizemos uma fiscalização, colocamos 10 multas num dia na empresa. Tá? E aí, abismo que chegaram assim, nunca fizeram uma autuação à empresa. Entende? Então, assim, ó, faltou muita coisa. Obviamente que agora nós não temos como também, por óbvio, chegar a um limite de querer exigir aquilo que não foi exigido ao longo dos anos, que a gente vai comprometer ela financeiramente, compromete ela em termos de investimento, né? E, obviamente, compromete a qualidade do serviço que já está ruim. Então, agora, a mensagem do prefeito Leandro Balardim é exatamente essa. Olha só, a gente mantém um pouco daquilo que está, até um limite aceitável para a população, faz as suas fiscalizações, tenta melhorar esse serviço, mas vai investir na licitação. Secretário, a pergunta é de um ouvinte, é a seguinte: a TNSG fala que depois que a tarifa baixou, está trabalhando vermelho. O poder concedente é obrigado a manter o equilíbrio econômico da empresa? Como é que fica Sim, isso, né? sim. E a prefeitura faz campanha para incentivar as empresas locais e com a transporte Nossa Senhora das Graças, a prefeitura baixa a tarifa, causa desequilíbrio financeiro. Isso tem a ver com perseguição política, já que a família é de políticos, e quem é que vai investir sem contratos? Primeiro, São três perguntas. Primeiro eu vou responder assim, ó. Eu nem conhecia a família que opera transportes aqui. Tá? Eu não conheço eles, não conheci eles, vim conhecer agora há pouco, nunca tive contato com eles, nem com nenhuma operadora deles. Eu não, apesar de estar no meio político, eu não faço política com essa questão profissional. Eu sou muito técnico nesse sentido. E segundo, o prefeito Leandro Balardim nunca, jamais mencionou qualquer tipo de relação política influenciando na questão técnica, bem pelo contrário. Inclusive disse, inclusive na tua entrevista, que está fazendo uma licitação, inclusive para a própria operadora daqui poderá ganhar, mas não operar na qualidade que ela tem hoje. Nós vamos melhorar isso. Então, primeira questão é isso, não existe perseguição política na questão técnica, não existe relação nenhuma, eu desconheço a questão da capacidade política deles. Até a única coisa que eu conheci são dos últimos governos, que diga-se de passagem que não é tão agradável a questão política, mas eu não me meto nisso. O segundo deles é a questão de equilíbrio econômico-financeiro. Os estudos técnicos que eu fiz, tá, tanto foi assunto de ação judicial e alguns perderam, na questão 570 foi garantido o reajuste para os trabalhadores e os lucros da empresa tal qual eles ganhavam anteriormente. Não foi comprometido o equilíbrio financeiro, até porque a questão do equilíbrio financeiro, a saúde financeira da empresa, é um dos itens que garante. E aí a empresa tem toda a liberdade de apresentar os dados dela, dizendo que está no vermelho, se está com prejuízo ou tanto, e a gente vai fazer análise, que até agora não demonstraram, e já estamos aí com algum tempo já de operação. Secretário, para a gente encerrar, muita gente entendeu errado o passe livre para estudantes, né? Isso para quem estuda fora de Cachoeira, é isso? Exatamente. Nós estamos aqui, o prefeito Leandro Balardim já nos orientou para que a gente fizesse a adesão ao programa do Passe Livre, né? Esse programa do Passe Livre, ele é destinado para alunos de qualquer série, né? Ensino fundamental, médio ou superior, que resida em Cachoeira do Sul e estude noutro município. Nós teremos uma janela de credenciamento aberta agora do dia 15 ao dia 30, lá na Secretaria de Transportes e Mobilidade, junto à Prefeitura Municipal, onde no próprio site da Prefeitura está lá descrito todos os documentos que o aluno deverá ter em mãos, levar lá em mãos, a gente faz um credenciamento dele, que não é garantia que ele vai receber. Tá? Mas ele é candidato a receber. Ele é candidato a receber, tá? É uma ajuda lá que vai chegar no final do ano até R$ 1.200, mais ou menos isso, de acordo com a renda familiar, de acordo com os deslocamentos, o custo de deslocamento e tal. Mas é uma ajuda ali que, na média, assim, entre R$ 350 e R$ 400
mês que ele está Mas já habilitado ajuda. a receber. Ele vai sofrer uma seleção que vai ser feita junto ao governo do estado. Nós aderimos ao programa e somos o intermediário responsáveis por fazer o credenciamento dele. Lá ele vai ser feita uma seleção e logo depois vai ser divulgado se ele recebe ou não recebe. Recebendo, aí depois a gente tem o segundo passo, que é ele receber a credencial para utilização de transportes, e cada mês ele vai fazer a prestação de contas junto conosco do município, tá? Para que ele se habilite no próximo mês receber sucessivamente. Tá certo. A gente sempre diz aqui que dinheiro público tem que ser prestação de contas, inclusive depois a vírgula, para contabilizar também os centavos. Secretário. Exatamente. E eu vou te dizer outra. Foi muito bom até você tocar em transparência, tá? Eu já estou informado e nós já estamos finalizando, daqui uns dias já vai estar sendo lançado, mas eu vou adiantar para você, é o portal de transparência do transporte, tá? Para que toda a comunidade ela possa acompanhar todos os dados do transporte coletivo, a questão das planilhas, estudos, aquilo que nós estamos fazendo. E na dúvida daquilo que nós estamos fazendo, pode submeter a qualquer pessoa que conheça, ou ela mesma fazer suas aferições, e também no processo licitatório, todos os passos vão estar lá dentro, documentação, tudo isso vai estar disponível de forma transparente à comunidade de Cachoeira do Sul. Secretário Orion Ponce, obrigada, né? Secretário extraordinário de Transporte e Mobilidade. Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, Dalcira, uma boa noite para você e todos os teus ouvintes. 27 minutos faltando para as 7, hora da coincidência. A gente vai intervalo e depois volta para falar sobre Semana Farroupilha, que, por sinal, começa amanhã recheada de novidades em Cachoeira. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora, na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento, 21 graus em Cachoeira do Sul e sem nenhuma previsão de chuva. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida no trânsito. E uma... Mensagem, depois eu respondo. E uma das principais causas... Opa, desculpa. E uma das principais causas de acidentes... Foi mal, eu vou botar no silencioso aqui. O celular atrapalha até numa simples conversa. Imagina o que ele pode fazer no trânsito. Não use celular ao volante. A vida é mais urgente do que qualquer mensagem. Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 24 minutos para 7, eu estou prazer em receber aqui, né, a Daiane Santos, a vice-presidente da ATC, e também o Bernardo Miller, que é do marketing, assessor de imprensa, jornalista também da TV Cachoeira. Seja bem-vindo, colega. E a Daiane, que já esteve aqui com a gente, né? Daiane, seja muitíssimo bem-vinda. E nós temos aí, então, amanhã, a abertura
de uma semana farroupilha pensada, trabalhada e cheia de novidades. Boa noite. Boa noite, Dalcira. Muito boa noite aos ouvintes. Sim, começamos amanhã com o nosso pé direito, a nossa Semana Farroupilha e os nossos festejos Farroupilha, né? Que acontecerão esse ano todos dentro do Parque Ivan Tavares. Lá no Parque da Fenarroz. Exatamente. Para ficar mais fácil do povo, porque o Parque Ivan Tavares, as pessoas podiam me lembrar, mas é o Parque da Fenarroz. Nós teremos lá um acampamento, que é uma novidade, né? Em Cachoeira do Sul, que é esse acampamento Farroupilha. Como é que isso está acontecendo lá? As estruturas já estão sendo montadas, né? O nosso acampamento Farroupilha, por ser o primeiro, né? E por um pouco tempo nós tivemos para organizar, ele vai acontecer mais como um acampamento de rodeio, né? Não, sem estruturas fixas, né? Por causa de PPCI, de bombeiro, então vai ser mais como um acampamento de rodeio, né? Ele vai acontecer dessa seguinte forma, mas bem decorado, com músicas típicas, comidas típicas, né? Com várias atrações aí durante essa semana. É o primeiro de muitos, eu espero, porque eu acho tão bacana, porque a gente já tentou fazer acampamentos. Teve um ano que tivemos um acampamento ainda meio tímido ali na Praça Honorável, se não me falha a memória, né? Isso faz o quê? Uns 4, 5 anos, mas depois não teve continuidade. Dessa vez também, me parece, Daiane, e também para o Bernardo, a pergunta serve para os dois, nós temos uma mudança de mentalidade. Há uma união, inclusive, dos centros de tradição, né, na busca de se fazer uma programação que fique bacana para todo mundo. E, principalmente, que traga retorno, inclusive financeiro, para os CTGs que investem pesado em conjuntos musicais, em uma infraestrutura para oferecer para os tradicionalistas noites memoráveis. Sim, exatamente. A gente, esse ano, prezou pela união das entidades e levamos também os fandangos para dentro do ginásio da Fenarroz, né? Então, os fandangos acontecerão lá, com exceto a uma entidade, né, que é o Estância do Chimarrão, que ele vai fazer, né, o fandango dele lá na casa dele, porque já estava projetado essa Semana Farroupilha, né? Tem um jantar também lá. Então, já estava projetado essa Semana Farroupilha para ser lá. Como nós demoramos, né, para organizar isso, não tinha como ele desmarcar já. Mas ele também vai estar presente no acampamento Farroupilha, vai estar com os eventos dele lá também no acampamento, então tá todo mundo enganjado a isso. O que acontece na Estância é o jantar e o fandango, mas o resto todo da programação acontece lá no parque. Exatamente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bernardo. Só para a gente resumir um pouco e reforçar o que a Daiane disse, foi uma luta contra o tempo, né, Daiane? Sobre o acampamento Farroupilha e tudo isso que a gente sonhou. Porque tu sabe bem, Dalcira, que tudo é movido ao dinheiro. Com certeza. Ao dinheiro, ao recurso, e fazer um evento, uma programação que nem a gente está programando, não é algo barato. Não é algo que se consegue com simples patrocínios, seja eles locais aqui ou regionais. Mas era uma vontade da nossa gestão da TC, que se uniu também com a vontade do prefeito municipal, Leandro Balardim. E a partir daí, a gente literalmente correu contra o tempo para conseguir viabilizar um acampamento Farroupilha. Que nem eu estava falando recentemente ali para o Marquinhos. O pessoal vai chegar lá na Fenarroz e vai pensar que é um acampamento Farroupilha que nem de Porto Alegre. Não vai ser. Mas é um primeiro passo, é uma semente que está sendo plantada. A gente está colocando esse costume das pessoas valorizarem a nossa tradição a partir desse ano de 2025. Para 2026 a gente aprender, melhorar e sucessivamente crescer o nosso acampamento Farroupilha e os nossos festejos Farroupilhas. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, já tem o primeiro fandango e durante toda a semana uma série de atividades no Parque da Fenarroz, que o seu grande charme é o acampamento, é aquele envolvimento presente com a Semana Farroupilha ali que termina no dia 20 com o desfile. Uma pergunta, quem quiser ainda participar do acampamento, ainda dá tempo, por exemplo, não, tem uma turma lá que resolveu, ou ele é exclusivo para entidades constituídas, ou quem sabe lá o grupo de dança da escola tal, resolveu, os pais resolveram também participar, pode ou não pode mais, está esgotado essas inscrições, como é que está sendo feito isso?
Ainda dá tempo, só que essas inscrições são feitas através das entidades tradicionalistas, entendeu? Eles têm que ser convidados ou filiados a uma entidade tradicionalista. Por exemplo, eu não tenho vínculo nenhum com o CTG. Eu vou até um CTG, vamos dar exemplo aqui, Lanceiros do Sul, né? Vou até lá, converso com o patrão vai assinar um termo de responsabilidade, porque é o patrão que se responsabiliza, né, pelo pessoal dentro do parque, e você pode ir lá, falar conosco, ou acampar junto com os lanceiros, ou em algum outro lado do parque. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Bom, claro que tem regras, né, Bernardo, para quem for para lá. Quais são essas regras prioritárias, digamos? Olha, a gente pode destacar aqui música, né? Ela tem que ser uma música, obviamente, tradicionalista. Né? A gente tem uma limitação de horário, né, Daiane, de festa, de certa forma, música alta. No acampamento, os bailes vão amanhecer, Não, né? os bailes vão ali, os fandangos, os fandangos, sempre lembrando que é fandango pilchado. É na Fenarroz, mas é obrigatório a pilcha e dentro dessas atividades nos fandangos. Então, a gente tem principalmente uma regra de ordem, né? Obviamente, exagero com bebida, a Brigada Militar vai estar lá fazendo suporte, inclusive, quando se noticiou do acampamento Farroupilha, da Alcira Brigada, ficou muito atenta. Poxa, mas vai ser qualquer um? Pode acampar? Entrar. Não. A Daiane acabou de reforçar que precisa procurar numa entidade, essa entidade autorizar e aí sim conseguir participar do acampamento Farroupilha. Mas tem uma ordem como um todo, que nem é uma situação, um acampamento ou um conjunto de festejos que acontecem em determinadas denominações, e aqui não vai ser diferente. Certo, inclusive, possivelmente a vizinhança lá agradece até esse regramento, né, de horário de música alta. Claro que o fandango, dentro do ginásio, tem música, né, isso aí é impossível. Tem como fugir. Não tem como fugir. Mas essa questão da responsabilidade, porque eu tenho visto em várias redes sociais, e também muita gente reclamando daquele que é o mais famoso desses acampamentos, que é o de Porto Alegre, né? Que onde estão a situação de segurança, a questão de brigas, a questão de exageros, estão ocorrendo praticamente todos os dias. O que acaba prejudicando toda uma programação, né, Daiane? Sim, sim. Mas a gente foi atrás, tem segurança, vai ter segurança 24 horas no parque contratado, né? Fora a segurança da brigada também, que vai estar. Mas a gente correu bastante atrás para colocar regras, né? Limites. Também não podendo fazer churrasco no fogo de chão, tá? A gente preservou essa parte aí do ambiente também, então tem que colocar alguma coisa ali, uma estrutura, uma churrasqueira, alguma coisa para não ter esse contato do chão, também é uma das nossas regras. As bebidas também de vidro também não pode entrar, tá? Garrafas, né? Garrafas também não pode ter. Tem uma série de que eu não vou de exigências que eu não vou saber te falar aqui. Sim, né? Mas as principais seriam, não tem que chegar lá, fazer um buraco no chão e resolver fazer esse churrasco. Vai ter que levar sua churrasqueira. Isso. Tem que fazer sua estrutura lá, até para evitar prejuízos, né, ao próprio meio ambiente lá do parque, que depois é usado para outras. Inclusive tem a FEAPEC logo em seguida, agora no final de setembro, né? Para não haver danos ambientais. Exatamente. Né? Não pode elementos de vidro, mas me parece que praticamente todas as festas que possuem uma área em ar livre estão pedindo aí para o pessoal não levar, né? Até para evitar que alguém se corte, se machuque, enfim. Mas os fandangos, nós teremos aí também uma programação cultural durante essa Semana Farroupilha? Exatamente. Toda a parte da tarde ali, pela manhã também, vamos ter rondas, né? São várias escolas vão ir, já tem programados dias de 2, 3, 4 escolas até junto, vão ir à tarde, tem uma programação de brincadeiras, de contos, várias coisas da nossa cultura ali já estão sendo feitas para essa programação durante a semana, que começa na segunda-feira, porque oficialmente o nosso acampamento Farroupilha começa na segunda-feira, né? Do dia 15 ao dia 20, porque agora do dia 12 ao dia 14 nós temos o nosso rodeio crioulo, né, na Fenarroz. Então, o acampamento mesmo para o público, não que o público não esteja convidado a ir, né, olhar o nosso rodeio também, já o começo do acampamento, mas ele oficialmente ele começa na segunda-feira com a entrada 1 quilo de alimento não perecível. Certo, mas esse acampamento, ele é aberto à população para ir lá passear, visitar, conhecer, ver, assistir às atividades artísticas? Claro. Sim.
É aberto ao público. Levando 1 quilo de alimento, tem acesso. No rodeio agora da Alcira, no final de semana, que é o tradicional rodeio da TC, é em torno de R$24 mil em premiação. É um rodeio grande, né? Historicamente um rodeio bastante grande. Aí vai ser cobrado R$10 a taxa de entrada ali. E, geralmente é um dos pontos altos, né, de movimentação de pessoas. Vem muita gente da região aqui para Cachoeira do Sul prestigiar o rodeio. Então, ali durante o final de semana, uma taxinha de R$10 para acompanhar o rodeio e acompanhar toda essa movimentação até o acampamento. E a partir de segunda-feira, aí sim, 1 quilo de alimento não perecível. Os ingressos para os fandangos, como é que fica? R$30, antecipado na hora 35. Ingresso bem acessível, mesa R$50. Então, a gente apresentando aí, são um total de... no parque, um total de 5 fandangos. Na verdade, são 6. O destaque ali, exceto, é o do Estância, no dia vai 14. Ser lá no Estância. A gente começa amanhã com um fandangaço ali de Pantano Grande. Depois temos os Gaúchos de Fato no sábado. Aí no dia 18, meio de semana, tem 2 conjuntos, Pegadão Gaúcho e Tá Agarrado. Dia 19, véspera do 20 de setembro, 6 horas de baile com Luz de Candeeiro e Grupo Minuano. E no dia 20, os baileiros fecham então os festejos farroupilhas. E dia 20 eu fui olhar o calendário, dia 20 é sábado. Exato. É o dia do desfile e é o encerramento da semana, ou a semana ainda vai ter o domingo, dia 21? Não, o domingo não. Não. A gente aproveita o sábado, né? Que geralmente o sábado é mais propício para evento, então a gente aproveita o E que já é feriado de fato, né? Já é feriado. E aí depois tem o domingo, né? Então o pessoal pode aproveitar aí. Pode descansar. Bom, de qualquer maneira, esses ingressos, mesa, compra na hora, pode... A Alcira chega lá e compra na hora, tem antecipado. A gente tem aqui os contatos. O pessoal que tiver interesse em mesa, tá? Pode procurar ali o Instagram da ATC, vai ter uma arte com o nome da Ana Luísa, que é reserva de mesas, 519-8058-5947, reserva de mesas. Procure as redes sociais da ATC, que a gente consegue agilizar e fazer essa reserva também da mesa. Pontos de venda, quem quiser já garantir o ingresso em mãos. Na Alma Nativa, da Arlete Lopes, Central de Chaves, Confiança Mob e Lancheria do Burrico. São os 4 pontos de venda para conseguir garantir ingresso aí para o fandango. Tá certo, então. Olha, eu fico muitíssimo feliz, porque vejo de novo... Eu sou de uma geração, né? Eu fui a muitos fandangos, mas eu lembro que teve uma época da faculdade que ali na década dos 80, dos 90, o pessoal botava despertador dentro de uma lata para poder acordar, porque se virava, né? Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 9 noites, sim. Além do teira, da época do barato, e que havia... Eu me lembro que a gente levava as pilchas para a faculdade, saía da faculdade já pilchada e direto para o fandango, né? Mesmo que a gente não ficasse a noite toda. Né? Gosto muito e acho que se retoma aí também um ponto turístico, cultural de Cachoeira do Sul. Né? Que estava... em primeiro lugar, eu preciso dar os parabéns, porque eu acho que todo mundo junto, unido, consegue fazer um trabalho melhor. Me corrija se eu estiver errado, Bernardo, e também a Daiane. Mas eu acho que essa separação que havia, cada um para um lado e coisa e tal, a ATC esse ano consegue agrupar. Sim. Agrupar no sentido de fazer uma programação conjunta, onde se mobiliza a população, se mobiliza os associados e se mobiliza também a região, né? Porque possivelmente, pelo tamanho do evento, vai despertar, né, o interesse de pessoas da região, inclusive por causa do rodeio que começa amanhã. Sim, sim. A ideia é essa, a nossa expectativa, na verdade, é essa, né? De trazer o público também de fora e também movimentar, né, a economia da nossa cidade também. Pois é, por falar em economia, tem o ganha-ganha também, né? Isso. Eu tenho dado uma volta aí, principalmente, eu vi nos supermercados, né, uma decoração muito bacana, né? Então, me parece que o pessoal também abraçou essa ideia de mobilizar os tradicionalistas também através de uma decoração bacana, né? Sim, sim. Nós temos o ganha-ganha que a ATC, juntamente com o CDL, promoveu agora no último domingo, ali um desfile temático com várias apresentações locais da nossa cidade. Foi bem legal, o público, né, aderiu bastante. Então, nós temos essa programação junto com a CDL e também temos
junto com a nossa Recoluta Farroupilha, que ela começou lá em maio, a nossa Recoluta Farroupilha da ATC. Então, todos os meses a gente tinha tarefas, né, que as entidades tinham que executar. E vem vindo executando. E uma das tarefas é a vitrine viva de Pilcha, que cada entidade adotou uma loja para levar para dentro da loja a vitrine viva, uma vitrine bem decorada, né? Realmente como manda a nossa cultura. Então, uma das tarefas das entidades também é essa da vitrine viva cultural. Eu acho que, Daiane e Bernardo, tem tudo para crescer. Né? Eu acho que se foi feito meio que as pressas esse ano, dá para pensar já para o ano que vem. Inclusive, nós ainda temos este ano. Eu estou maravilhada só de pensar que nós vamos ter Fegás de novo em Cachoeira. Exatamente. Eu sou uma fã do Fegás. Todos somos. E sempre achei que Cachoeira nunca valorizou de forma, sabe, que deveria o Fegás, que um evento, um festival que mobiliza 10 mil pessoas aí para dentro de Cachoeira, e Cachoeira a vida toda, né, se lixou pro evento, alguma coisa absurda. Eu fui uma que disse, leva para Santa Cruz. Santa Cruz abraçaria com terra e tudo, como se diz, né? Mas, felizmente, temos um outro tempo, o Fegás está voltando. Né? Ainda logo depois, mas antes do Fegás, temos a vigília de novo, que as inscrições já estão abertas. Então, por aí, a gente vai retomando um caminho, né, de eventos culturais que trazem para a Cachoeira a visão de toda uma região. E Sim. isso é bacana. Parabéns. E Cachoeira da Alcira tem um pouco dessa característica de cultivar a nossa tradição, né? Eu tenho conhecidos, inclusive, que na Semana Farroupilha saem de Santa Cruz, que tem uma cultura germânica que esperam muito a outubro, mas o setembro lá deles é morno, não existe o fandango lá, não lota. As pessoas não têm esse hábito de buscar uma pilcha, de comprar uma bota, de buscar um vestido, porque lá é outro tipo de cultura. Lá eles priorizam o outubro, né, que é o Oktoberfest. Então, muita gente vem para cá porque Cachoeira faz bons eventos. A gente tem uma aptidão muito semelhante à Fronteira de conseguir fazer uma Semana Farroupilha bem atrativa. E agora, culminando com o acampamento, mais ainda algo diferente, algo que acontece pela primeira vez e que, ao longo dos anos, com certeza vai crescer e vai colocar aí Cachoeira do Sul no mapa de prioridades de tradicionalistas na participação do acampamento. E quando se fala em turismo, é preciso perceber o turismo de eventos, né? Que eu acho que a vocação de Cachoeira é o turismo de eventos. Quantos eventos nós temos durante o ano aí, de uma forma magistral sendo executado? Né? Então, só no mês de setembro nós temos agora o acampamento Farroupilha, toda essa programação que vocês estão fazendo. Logo depois temos a FEAPEC, logo depois temos a Feira do Livro, logo depois temos a Romaria, logo depois temos a Vigília, logo depois... E aí nós vamos... Logo depois temos o Fegás. Logo depois temos o Fegás. Logo depois temos Encerramos o Fegás. com ele. E são tantas as emoções. E é preciso que Cachoeira, o empresariado, também olhe. Né? Porque, pelo que eu entendi, toda essa semana também tem patrocínio. Sim. Há alguns patrocínios de empresas privadas. A gente correu atrás, a TC também, porque só a subvenção não ia chegar para esses eventos, né, grandiosos aí que estão acontecendo, porque, na verdade... São 3 juntos, né? É o acampamento Farroupilha, o rodeio crioulo e mais os fandangos. Então, a gente correu atrás de patrocínios, né? Fora privados, na verdade, né? De empresas privadas aí. Entraram com alguns patrocínios. Sim, mas já teve essa visão melhor do empresariado de Cachoeira. Não, eu preciso colar minha marca num evento que tem tudo para crescer. Já teve pouca adesão, vamos falar assim. Não foi muita, foi pouca adesão. Mas já teve, sim. Que nem a gente disse, a gente está plantando a sementinha para colher o ano que vem. Tá, Daiane, mas assim, ó, já dá tempo de ficar pensando para 2026. Sim, né? sim. A gente brinca, a gente tá até brincando agora que a nossa Semana Farroupilha de 2026 vai começar dia 21 de setembro esse ano. Não, eu acho que tem, e é o que todo mundo faz, termina dá uma semana de descanso e começa a preparar o outro, né? Então, amanhã, qual é o horário que começa? A abertura é amanhã mesmo? Isso, a abertura oficial com a Chama Crioula, que já está vindo, chega amanhã às 14 horas no Arrozão. Então, a gente já faz a nossa abertura oficial lá, dos festejos. Tem toda uma cerimônia da chegada da chama, e com banda, né? Então... Tem toda uma cerimônia a ser feita lá.
Tá certo, então. Nós falamos com a Daiane Santos, que é vice-presidente da ATC, também com o Bernardo Miller, que, como bom repórter, saiu para atender uma ligação. Né? Muito obrigada pela participação, pelas informações. E antes de nós encerrarmos o programa, eu preciso dizer que recebi aqui que foi concluído o projeto para a construção de 216 novos jazigos no cemitério Jardim da Paz. A Prefeitura concluiu o projeto para a construção de 216 novos jazigos verticais lá no cemitério Jardim da Paz. O espaço será edificado na quadra central do cemitério e contará com 3 módulos de 3 andares, cada um com 72 unidades. O investimento previsto para a obra é de R$ 518 mil e o projeto agora segue para os trâmites de licitação, que vai definir a empresa responsável pela execução. Bom, de qualquer maneira, temos então aí o fim de uma saga, né, onde sempre há aquele desespero na hora de sepultar alguém em Cachoeira por falta de espaço. Muito obrigada para você que nos acompanhou até agora. Obrigada pelo carinho e obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã no Sextou do nosso Conexão 99. Grande abraço, uma boa noite e até lá. Estar com você, Rádio Vale. Hoje é dia da quarta.